Sabe, a gente passa a vida inteira aqui, mas já paramos para pensar no que é de fato a realidade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa questão que, olha, intriga a humanidade há muito, muito tempo. Como a gente percebe o mundo à nossa volta? E mais importante, o que será que existe além da nossa percepção? Pensa bem, onde é que a gente está nesse exato momento? Em frente a uma tela. Ok, mas também dentro de um corpo, numa casa, numa cidade, num planeta girando no meio do nada. O que é tudo isso que a gente vê, que a gente sente? E no fim das contas, para que serve tudo isso? E se a resposta para todas essas perguntas estivesse bem aqui, na nossa frente, mas a gente simplesmente não conseguisse enxergar? A ideia aqui é que o único obstáculo, a única barreira entre nós e a verdade sobre a realidade é o nosso próprio jeito de perceber as coisas. Para a gente conseguir entender isso melhor, vamos usar uma metáfora que é o centro de toda essa análise. A ideia de que a nossa percepção funciona como se fosse uma caixa fechada. Imagina só, nós somos essa caixa, e para a gente ter contato com o mundo lá fora, temos 5 pequenas aberturas, que são os nossos sentidos. Mas aqui é que a coisa muda de figura. Eles não captam a realidade como ela é de verdade. Eles interpretam tudo, criando um mundo particular dentro da caixa. E como é esse mundo aí dentro? Bom, é um mundo de percepção limitada, de isolamento, de prazeres que nunca duram e, claro, de bastante sofrimento. E qual é o programa ou sistema operacional que roda dentro dessa caixa? É um só, e ele é muito poderoso: o egoísmo. É essa força que está sempre focada em si mesma, filtrando absolutamente tudo e perguntando sem parar. Tá, mas isso é bom para mim? O que eu vou ganhar com isso? Esse programa pega a realidade que é imensa e objetiva e encolhe ela até caber numa fotinho subjetiva, onde só o nosso interesse importa. Ok, então, se essa é a realidade limitada que a gente vive dentro da caixa, o que existe do lado de fora? Qual é a realidade de verdade, aquela que está além da nossa percepção? Olha, o contraste é impressionante. Dentro da caixa, a gente tem egoísmo, isolamento, uma percepção toda limitada. Lá fora, o exato oposto: altruísmo, conexão, uma percepção completa da realidade. É a diferença entre um prazer que acaba rapidinho e um prazer que não tem fim, entre sentir que sempre falta alguma coisa e uma existência plena, sem limites. O sistema operacional que comanda a realidade lá fora é o oposto do nosso. É o altruísmo incondicional. Essa é a lei geral do universo, a única força boa por trás de toda a natureza, de toda a existência. É a força que nos dá a vida. A analogia para entender essa diferença é muito forte. A nossa natureza egoísta, de querer só receber, é como se fosse um buraco negro que puxa tudo para dentro de si. Já a natureza altruísta da realidade, a de doar, é como o Big Bang, uma explosão de vida que se expande e dá tudo de si. Certo. Então a grande pergunta que fica é: será que a gente está condenado a ficar nessa caixa para sempre? A análise aponta que não. Existe sim um caminho para sair dessa existência limitada. A jornada para fora da caixa começa de um jeito muito sutil, com uma coisinha que desperta lá no fundo da nossa consciência. Um tipo novo de desejo. É descrito como um ponto no coração. Uma vontade minúscula que não quer nada deste nosso mundo, mas que tem um anseio enorme de se conectar com a realidade que está lá fora. E como é que esse ponto se desenvolve? Bem, primeiro esse desejo novo tem que despertar. Depois ele precisa ser cultivado, nutrido com intenção. E o resultado desse trabalho todo é a formação de um sentido completamente novo. Um sentido que não é físico, mas que é capaz de perceber essa realidade maior que nos cerca. E como é que esse sentido novo funciona? Ele opera por um princípio chamado equivalência de forma. Para entender, pensa num rádio. A gente só consegue ouvir a estação que está sintonizada na mesma frequência, certo? No mundo não físico é algo parecido. Qualidades que são semelhantes se atraem e qualidades que são idênticas se tornam uma coisa só. Não tem nada a ver com distância física e sim com a semelhança de vibração, de intenção. Então, aqui está a chave de tudo, o pulo do gato. Para a gente conseguir perceber a realidade lá fora, a gente precisa transformar o nosso programa interno. É como sintonizar o nosso rádio. Ao ajustar o nosso egoísmo para entrar na mesma frequência do altruísmo que existe lá fora, a gente começa a se conectar com essa realidade maior, a sentir e, finalmente, a entender. E o mais fascinante é que existe um método, sabe? Quase como um manual de instruções, que foi criado exatamente para permitir essa transformação. Pois é,
existe um manual para a realidade. E aí, como será que se chama esse método? O nome que se dá a este método, a esse manual do usuário para a realidade é Cabala. Agora, calma. É muito importante a gente esclarecer o que é e principalmente o que não é a Cabala. Não tem nada a ver com religião, misticismo ou magia. Ela é descrita como uma ciência da realidade, um verdadeiro mapa das nossas sensações que explica como o nosso mundo interior e o mundo exterior são construídos. É uma sabedoria que tem milhares de anos e que ficou guardada até que a humanidade estivesse pronta para recebê-la. E, pelo visto, esse momento é agora. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. E se cada desafio, cada alegria, cada decepção, e se nada disso for por acaso? E se tudo for um convite, um chamado da lei geral do universo para que a gente se desenvolva, para que a gente desperte e, finalmente, aprenda a enxergar além da nossa própria caixa?